As pessoas às vezes me param e me perguntam assim, Pastor João, bênção e maldição, o que é que o senhor fala sobre isso? Eu acho que você tem que ter muito cuidado, tanto sobre a bênção como a maldição, porque as duas existem. Se você desprezar a bênção, você vai ter problema. E se você não ficar atento às maldições que estão lançando sobre a sua vida, você também vai ter um problema muito grande. Eu peço para você que vai ficar comigo agora, esses 10 minutos desse vídeo, é um vídeo de mais ou menos 10 minutos que eu quero tentar esclarecer a sua mente, porque a vida de muita gente é amarrada, literalmente amaldiçoadas. Não é porque eu acho que a palavra maldição é uma palavra bem forte, né? Mas é a realidade. Tem pessoas que têm a vida totalmente amaldiçoada. Nada do que a pessoa faz dá certo. A pessoa não consegue um bom emprego, não consegue ter sucesso no relacionamento, não consegue ter sucesso com a família, não consegue ter sucesso com nada na vida. E eu quero falar com você aqui um pouco sobre isso. Se isso lhe interessar, seria muito bom que você viesse comigo até o final do vídeo. Mas antes da gente começar, eu vou pedir só duas coisas para você. A primeira coisa, se você não é inscrito ainda no canal, já se inscreva. Clique no sino de notificação, no sino de se inscrever, para você já estar inscrito no nosso vídeo. E a segunda coisa, você vai clicar no sino de notificação. Por quê? Porque quando você se inscreve e clica no sino de notificação, todas as vezes que eu postar um vídeo aqui, eu estar fazendo live, que eu faço live a semana toda, você vai ser notificado que tem programação aqui, tá bom? Mas eu vou pedir mais uma coisa para vocês, que eu disse que era duas, mas tem a terceira, que eu acho que é a mais importante de todas elas. Não deixe de deixar aquele joinha abençoado. Todas as vezes que você deixa um like, aquele dedinho assim, ó, você faz o algoritmo entender que o conteúdo aqui é relevante. Então, o que é que o algoritmo vai fazer? Ele vai começar a impulsionar esse vídeo para que outras pessoas se interessem para poder assistir também, tá bom? Então você se inscreve, clica no sino de notificação e não esqueça de deixar o seu like. Tudo bem? Então vamos para o vídeo de hoje. Eu estou com o meu computador aberto aqui e eu vou colar, eu vou fazer cola e copia para vocês lerem comigo alguns versículos que já está aqui, ou que já estão aqui, que eu já preparei. Eu estou com um tema, e o nosso tema é o que a Bíblia diz sobre maldição. Irmão, maldição, como eu já falei para vocês no começo do vídeo, é algo muito sério, irmão. Eu conheço pessoas boas, talentosas, pessoas excepcionais que não conseguem crescer de jeito nenhum. Eu conheço pessoas que têm uma habilidade em fazer um bolo ou de passar um café. No norte a gente fala passar, né? Coar um café. Pessoas que sabem fazer um doce, uma cocada, um brigadeiro, que não conseguem crescer na vida do comércio. Eu conheço pessoas, mulheres bonitas, mulheres lindas, que não conseguem um namorado, não consegue. Quando consegue um namorado, não sei o que o cara vê nela, que cai fora, não quer mais conversa com ela. E os casais, irmão, que não conseguem ter sucesso dentro da sua casa, com a sua família, em absolutamente nada. Eu estou falando de pessoas boas, tá? Não estou falando de pessoas ruins, de pessoas más. Eu estou falando de pessoas boas, pessoas que têm um coração bom, mas assim mesmo a sua vida é amarrada. Você conhece alguém assim? Você já viu alguém que você olha, puxa, seria tão bom. Você olha e fala, puxa, seria tão bom que essa pessoa tivesse uma vida abençoada, que essa casa saísse dessa situação, dessa miséria. Não é? Porque a gente sabe que aquela pessoa é uma pessoa boa, é uma pessoa generosa, é uma pessoa top, como nós usamos essa linguagem, mas a pessoa não consegue deslanchar em nenhuma área da vida. É por isso que eu estou fazendo hoje esse estudo aqui. É um estudo misturado com bate-papo com vocês sobre maldição, tá bom? E o que é a maldição? Maldição a gente procura num dicionário. Maldição é um ato de efeito, ou um ato, ou um efeito de amaldiçoar, de maldizer, de rogar uma maldição sobre alguém ou sobre alguma coisa. Isso é maldição. É por isso que você tem que
Ter cuidado, irmão, porque às vezes a gente não sabe, a gente não conhece o coração de ninguém. Às vezes a pessoa olha pra gente e lança uma maldição. Aí você fala, mas pastor, maldição pega em crente? Irmão, a palavra crente vem em crer, vem de crer, não é? Às vezes a pessoa carrega só um título de que crer, mas não crê, irmão. Você compreende? Porque quando você está ligado em Cristo, tem uma vida com Cristo, tem uma vida em oração, tem uma vida de jejum, tem uma vida pautada na leitura, é claro que essas coisas não vai funcionar em você, mas você sente. Você não vai deixar de sentir. Entende? Irmão, quantas e quantas das vezes eu não já fui para culto, para vigília, onde Deus levantava um vaso, um profeta, e colocava a mão no meu e dizia, homem, olha, aconteceu isso, 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 e eu mandei um anjo para te livrar. Você entendeu? São coisas que acontecem que está fora do nosso alcance, do alcance da nossa visão humana. Mas alguém está dizendo, olha, seria bom que acontecesse isso com esse cara. Eu não gosto dessa mulher. Eu queria que ela arrebentasse a cara. E o que ele falou e ela falou tá para acontecer, mas Deus mandou um anjo na frente. Deus mandou um anjo e disse, não, nessa casa, nessa família, o mal não vai chegar, não. A maldição não vai chegar. Por quê? Porque essa família, essa casa, ela está em Cristo Jesus. Já leu o Evangelho de Mateus, capítulo 7? Eu acho que é versículo 22, 23, 24, que fala sobre os dois fundamentos. Dois fundamentos. Você viu que foi dois construtores e cada um levantou uma casa. Só que um levantou uma casa na areia e o outro levantou a casa sobre uma rocha. E você soube, e você viu, e você leu o que aconteceu. Veio o vento, o rio transbordou, foi água saindo por tudo que é canto, o vento bateu forte, foi uma coisa terrível. Mas a casa do construtor que construiu ela em cima da rocha ficou firme. Já o outro que construiu sobre a areia, a sua casa demoliu, e a Bíblia fala assim, ó, e grande foi a sua ruína. Irmãos, quando nós estamos baseados em Cristo, quando nós estamos de mãos dadas com o céu, a maldição pode até vir, mas não vai fazer nenhum tipo de efeito, porque nós estamos guardados por Deus. E é aqui onde eu quero entrar com vocês. É aqui onde eu quero ler com vocês aqui algumas passagens bíblicas. Na Bíblia, a maldição é vista como uma consequência de pecado. Eu vou repetir. Na Bíblia, a maldição ela é vista como uma consequência de pecado. Você lembra de Gênesis 3, Gênesis 4, o que aconteceu com Caim, né? Vamos no finalzinho. Caim matou Abel. A Bíblia fala que Deus amaldiçoou Caim por ter matado seu irmão Abel. Você volta lá para Gênesis capítulo número 3, quando Eva comeu do fruto proibido. Deus veio, chamou Adão e Eva, e Deus amaldiçoou ambos, tanto Adão como Eva, como a serpente e toda a humanidade. Todos foram amaldiçoados por causa do velho Adão, mas Jesus veio para nos dar, para nos libertar de uma maldição que Adão gerou sobre toda a humanidade. E é aqui onde eu entro, irmão. Tem maldição que você adquire, que todo mundo que está ao seu redor cai nela também. Sabia disso? É isso mesmo. Gênesis capítulo 3, irmão, eu não estava no Éden, mas a maldição me alcançou. Você está entendendo, irmão? Eu não cheguei para Adão e disse, Adão, não come disso, Deus não já disse para você não comer? Ô Eva, pelo amor de Deus, o que é que você está fazendo sozinha aqui, conversando com uma serpente junto da árvore, que Deus disse que não era nem para você se aproximar? Irmão, eu não estava lá, eu não existia ainda, mas só que o pecado deles me alcançou. Irmão, tem coisas ruins que nós fazemos que alcança todo mundo que está no barco conosco. Temos que ter cuidado. Irmão, essa conversa é muito séria. Eu estou te trazendo uma conversa seríssima. Você precisa entender essa conversa de maldição, ou de bênção e maldição. Tem coisas ruins que você faz, que você é tão amaldiçoado
que a tua esposa acaba ficando amaldiçoada, teus filhos ficam amaldiçoados. E se morar com você mais umas 4, 5 pessoas, essas 4, 5 pessoas também serão amaldiçoadas por causa da sua maldição, por causa do seu erro. Lembra de Acã? Irmão, quem fez toda aquela trapaça foi Acã. Deus mandou matar Acã, a esposa, os filhos, as noras e os netos. Você vê, irmão, o poder que uma maldição tem sobre a vida de uma pessoa. A Bíblia fala, deixa eu ver aqui onde foi que eu me preparei para eu ler com vocês. A Bíblia fala, irmão, sobre um homem, está em Josué capítulo 24, verso 9 e verso 10. Eu vou ler o que a Bíblia fala e eu vou narrar para vocês. Quando Balaque, rei de Moabe, filho de Zippor, se preparava para lutar contra Israel, mandou buscar Balaão. Balaão é o profeta, tá? Balaque mandou buscar o profeta. Eu tenho cuidado com isso, irmão. Filho de Beor, para lançar maldição sobre vocês. Quem é vocês? Sobre o povo de Israel. Balaque mandou que Balaão viesse lançar uma maldição. Ele passou um cheque e disse, toma aqui, ó, eu vou assinar e tu coloca o valor aí, tá, Balaão? Mas eu quero que você amaldiçoe esse povo aí. Amaldiçoe esse povo. E quando você começa a ler, ó, a Bíblia fala assim, ó, mas eu não quis ouvir Balaão. Irmão, isso aqui é muito sério quando a Bíblia fala que Deus não quis ouvir Balaão. Balaão, ele tinha maldição na sua ponta da língua, mas era um profeta que Deus ouvia. Meu Deus, o que é isso? Irmão. A Bíblia fala assim, ó, mas eu não quis ouvir Balaão. Ou seja, quando Balaão abria a boca para amaldiçoar, Deus fazia que a maldição se transformasse em bênção. Por quê? Porque aquele povo era um povo de Deus. Era um povo que estava alinhado com Deus. Era um povo que andava com Deus. Irmão, o segredo do sucesso está aí. É você estar alinhado com Deus. Deixa quem quiser falar, deixa quem quiser lançar maldição. Não existe maldição sobre a tenda dos filhos de Israel. Não existe maldição para quem está debaixo da mão de Deus. Entenda o que o pastor João está falando. Eu estou dizendo que não existe maldição para quem está debaixo da mão de Deus. Você precisa estar debaixo da mão de Deus para a maldição não te alcançar. Porque se você não ficar debaixo da mão de Deus, o sol vai te causticar. A chuva vai te molhar. Você precisa estar protegido, minha irmã. Meu irmão, você está me assistindo hoje, você está me vendo aqui agora. Você que está com a vida amarrada, destroçada. Você tem uma chance. A chance é você vir para debaixo da mão de Deus, porque alguém lançou uma maldição sobre a tua vida, meu irmão. Você acredita no que eu estou falando? Pastor João, olha, eu vou te falar uma coisa. Ultimamente eu tô acreditando nisso mesmo, porque a minha vida não era assim. De uma hora para outra começou a tudo dar errado. Eu acho que foi porque você parou de orar. Porque a oração, irmão, pensa numa coisa boa, é a tal da oração. A oração, ela é um escudo. A oração, irmão, ela atua como um escudo, um elgede. A oração, irmão, quando você começa a orar, Deus começa a te revestir de camadas de proteção. Quanto mais você ora, mais protegido você está. Agora deixa o pastor João falar. Não é que eu estou dizendo que a maldição não vai bater em você. Ela pode até bater, mas ela não vai ter efeito. Lembra de Paulo, quando ele foi mordido pela víbora? Irmão, a víbora mordeu, o veneno só não teve efeito. Lembra Daniel, quando foi jogado na cova dos leões? Jogado ele foi, só que os leões não comeram ele. Lembra de Sadraque, Mesaque, Abidnego, que foi lançado numa fornalha de fogo ardente? Lançado eles foram, irmão. Só que o fogo não ardeu, não queimou, não torrou ele. Aí que está a diferença de quem serve a Deus e de quem não serve. Minha irmã, não adianta eu trazer uma palavra para você aqui, bonita, brilhante, Não, eu quero trazer uma palavra que vai mudar a tua história. Largue essa vida e corra para Jesus. Quem está entendendo,
digita aqui nos comentários assim, ó, eu creio nessa palavra. Porque quando você começa a digitar assim, ó, eu creio, você começa a interagir e o mundo espiritual entende que você está compreendendo o que está acontecendo. Então, hoje, essa maldição que foi lançada sobre a tua vida, ela vai ter que cair. Você crê que Deus vai destruir a maldição que foi lançada sobre a tua vida? Agora nós vamos para o livro de Número, capítulo 23, verso de número 28, que fala assim, ó, como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? Ou seja, aqui ainda está sobre a profecia de Balaque e Balaão, tá? É o profeta dizendo assim, ó, como eu amaldiçoarei aquilo que Deus não amaldiçoa, e como denunciarei quando o Senhor não denuncia? Balaão foi até Balaque e disse, olha, Balaque, não adianta, porque eu estou tentando amaldiçoar, mas o Deus de Israel não quer maldição sobre o povo dele. Eu estou profetizando sobre a vida de quem crer. Toda maldição contra a tua vida vai ser jogada por terra. Toda maldição contra teu marido, tua esposa, teus filhos, teus pais, toda maldição lançada contra a tua casa que alguém lançou, não vai ter efeito. A Bíblia fala assim, ó, vai ser de balde. Que expressão interessante, de balde, né? Mas a Bíblia fala assim, ó, vai ser de balde. O Senhor não vai deixar que o mal alcance o teu lar, nem a tua casa. O que é que a Bíblia fala mais adiante? A maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas a habitação do justo abençoará. Provérbios 3:33. A Bíblia fala que o ímpio, ele vai ser sim alcançado pela maldição, e a maldição vai trazer os efeitos, mas a casa do justo, Deus abençoará. Você pode dizer graças a Deus por essa palavra? Provérbios capítulo 3, verso de número 33. Aí a Bíblia ainda vai mais além, né? Quando a Bíblia começa a falar sobre Deuteronômio 30, 19 e 20. Eu gosto muito, versículo 19, né? De Deuteronômio capítulo 30. Eu gosto que é Deus vindo ao povo dele e Deus tendo uma conversa franca, uma conversa boa. Olha o que Deus fala para o seu povo. Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra vós, de que te tenham proposto a vida e a morte. É Deus dizendo, olha, os céus e a terra é minha testemunha, que eu estou propondo para vocês escolher entre a vida e entre a morte. Deus vem e fala, eu estou dando uma opção para vocês, eu estou dando uma proposta entre a vida e a morte, a bênção e a maldição. Olha o conselho que Deus fala, escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Deus fala assim, olha, tá aqui, ó, a vida e a morte, a bênção e a maldição. Mas antes de você escolher, eu vou te dar uma ajuda. Escolha a vida, para que você vá bem e viva, você e toda a sua família. Eu encerro esse vídeo dizendo para você, você tem a escolha de escolher entre a vida e a morte. Deus, ele te ajuda se você tiver, como é que eu posso falar, em dúvida entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Deus manda te dizer, escolha a vida. E a Bíblia fala que a vida é Jesus Cristo. Jesus, ele veio para mudar a sentença de Adão, para mudar a sentença de Caim, para mudar a profecia de Balaão. Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Se você crê que essa palavra é dos céus para a tua alma, para o teu coração, digite aqui nos comentários assim, ó, eu creio e eu recebo essa palavra. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te livre de todo mal. Creia que hoje a vida eterna vai entrar no teu ser, na tua casa e vai visitar os teus, em o nome de Jesus. Fica na paz, maldição, nunca mais. Até os próximos vídeos. Shalom.